Então, para quem ainda não conhece a gente, meu nome é Rossandra. Meu nome é Thiago. Nós somos servos participantes do grupo de oração Mãe de Deus. E hoje, então, a gente inicia esse grupo com essa música, né? Nesse clima de alegria. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, de bastante tribulação, a gente começa esse grupo hoje com muita alegria pela promessa que o Senhor nos traz. Desde que nós rezávamos por esse grupo de oração, o Senhor colocou uma palavra linda, maravilhosa, que alcança muito o meu coração e que vai alcançar o teu coração nessa noite também. E é essa promessa que nós somos convidados a tomar posse nessa noite. Por isso essa alegria, por aquilo que o Senhor nos traz na palavra, por tudo que a gente vai partilhar e vivenciar. E alegria, né? Porque é terça-feira de grupo de oração. Por esse momento que a gente tira para rezar em unidade, para estarmos juntos. Então vamos começar com o sinal da cruz, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. E para começar o nosso grupo de oração, nada melhor do que um louvor, né? Louvar e agradecer e bendizer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa proteção, pedir permissão também, né, para poder entrar na casa de vocês, né? Nós estamos transmitindo o grupo aqui da nossa casa, por conta desse cenário, né, das condições que estamos passando novamente pela pandemia, mas ainda assim queremos louvar, né, junto com vocês, em unidade, ainda que cada um esteja na sua casa, mas que esse seja um momento de oração, de intimidade. Então eu te convido já a entrar nesse clima de oração, a ficar de uma forma confortável, em um ambiente que tu se sinta em paz, que tu consiga rezar, que tu consiga tirar esse tempinho para entrar na presença de Deus, para estar, né, em sintonia com o Espírito Santo, porque é esse o convite, né? Já o próprio nome fala, é um grupo de oração. E é isso que a gente vai fazer hoje, amados. A gente vai rezar. E a gente vai começar então, como eu vinha falando, louvando. Eu quero te convidar a louvar, mesmo que seja na dor, mesmo que seja na dificuldade, que tu consiga olhar o que há de bom na tua vida ao teu redor e louvar. Hoje, por exemplo, a gente louva por estarmos aqui, em paz, com saúde, por podermos estar nas nossas casas, enquanto tantos estão em hospitais, enquanto tantos estão passando por momentos de dificuldade, enquanto muitos estão tendo, né, que trabalhar em condições bem preocupantes, os profissionais também da área da saúde, fazendo plantões, enfim. Então, né, louvar porque a gente pode estar aqui em família, porque a nossa filha está ali dormindo, soninho dela, e a gente está podendo aqui rezar em unidade. Louvar e bendizer a Deus pela vida de cada um de nós, por esse grupo de oração. Louvar a Deus pela palavra que Ele nos traz essa noite. Louvar a Deus por todos os dons que Ele nos dá, que nos traz lá no batismo e que renova a cada oração, a cada vez que nos colocamos na presença do Espírito Santo, por todos os dons, por toda a sabedoria que Deus nos dá para lidar com as dificuldades, para superar as tribulações. Louvar pela força, louvar pela esperança, louvar porque temos um Deus de amor e misericórdia, louvar porque estamos nesse tempo de quaresma, esse tempo de conversão, onde tantas graças podem ser realizadas na nossa vida. Tempo do cumprimento da promessa de Deus na vida daqueles que se abrem verdadeiramente para viver o querer de Deus, para aceitar aquilo que Deus quer e viver esse tempo de conversão. Então louvar pelo pão de cada dia, louvar pela nossa integridade física, né? Pelas nossas pernas, pelas nossas mãos, nossos braços, pelas condições que nós temos de poder trabalhar. Aqueles que têm trabalho, louvem pelo seu trabalho. Aqueles que têm uma fonte de renda, seja ela qual for, louvem por essa providência. E louvar pela nossa família, por aquelas pessoas que amamos também e por todos os cuidados. Iniciando esse grupo também louvando pelos livramentos. O Senhor nos colocava muito essa necessidade de louvar por todos os livramentos, porque muitas vezes a gente olha ao redor e só vê
coisas ruins, mas e na tua vida pessoal, né? O quanto Deus tem te livrado das ciladas, o quanto Deus tem te livrado de circunstâncias ruins, de situações difíceis, tantos livramentos que nós não vemos e que nós nem fizemos ideia, mas que Deus realiza na nossa vida, que o nosso anjo da guarda também realiza, sempre nos protegendo. E nesse clima de louvor, a gente já vai pedindo também o Espírito Santo, convidando o Espírito Santo, porque é um grupo de oração, então antes de a gente ouvir essa promessa, ouvir essa palavra que o Senhor nos traz, a gente vai rezar. Vamos pedir esse Espírito Santo para já ir abrindo o nosso coração. E a gente quer convidar uma pessoa muito especial para estar com a gente, que é a Virgem Maria, que é Nossa Senhora, que enquanto nós rezávamos por este grupo, vinha muito forte a presença dela, a imagem de uma rosa, confirmando que ela está aqui com a gente, que Nossa Senhora está aí contigo na tua casa nesse momento. E a gente inicia esse grupo de oração, então, clamando já o Espírito Santo por meio da intercessão da Virgem Maria. Está aqui com a gente, eu quero te convidar a apresentar para o Espírito Santo onde tu quer que o Espírito Santo venha agir nessa noite, o que tu quer apresentar já neste grupo de oração e intenção, o que tu quer pedir para a Virgem Maria. Fala para o Espírito Santo o quanto tu precisa da ação dele na tua vida. Fala para o Espírito Santo o quanto tu deseja que ele venha agir. É assim que a gente vai rezar. Nós te convidamos, Espírito Santo, a estar aqui com a gente na nossa casa, a entrar no nosso coração. Te convidamos, Espírito Santo, a fazer morada, a vir nos restaurando, a vir nos transformando. Te entregamos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os desafios de cada dia que nos assombram, que muitas vezes nos trazem insegurança, incerteza. Nós te entregamos, Senhor Jesus, as nossas preocupações, aquilo que nos rouba muitas vezes da Tua presença, aquilo que rouba os nossos pensamentos, que toma conta do nosso coração, que invade a nossa vida, que invade a nossa mente, que invade o nosso ser, de forma que a gente não consiga muitas vezes parar para estar na Tua presença. Espírito Santo, vem retirando todos esses pensamentos
do nosso coração agora, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que nos impede de estar na plenitude da tua ação em nós. Vem Espírito Santo de Deus tomando conta das nossas preocupações, das preocupações financeiras, das preocupações com tudo aquilo que nos cerca. Vem Espírito Santo retirando de nós todo esse medo que nos assombra por essa pandemia, pelo medo desse vírus, pela incerteza do que pode ser no dia de amanhã em relação às pessoas que a gente ama, pelo medo, né, do que pode acontecer em relação à situação financeira, dos negócios, se vai ter o emprego amanhã ou se não vai, né, tudo aquilo que foge do nosso poder de resolver, porque somos pequenos, somos míseros, nós queremos te entregar tudo isso, Espírito Santo, pedir que tu já venha tomando conta e venha retirando de nós, né, tudo aquilo que rouba a nossa paz, para que possamos estar na tua presença, para que possamos viver este tempo de quaresma, de intimidade, de vida, de oração, de conversão, de renúncia a tantas coisas que nos afastam da tua presença, Espírito Santo. São essas as áreas que te convidamos a estar. Vem agindo no nosso coração, vem já nos batizando no início desse grupo, Espírito Santo de Deus, para que possamos acolher a tua palavra, para que possamos, Espírito Santo de Deus, ouvir, acolher a tua promessa e ter a certeza dessa restauração. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a vir nos restaurar desde já. Consagramos os nossos ouvidos também, a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração, a tudo aquilo que tu tens a nos dizer, Senhor Jesus. Nos consagramos e já convidamos também Maria a permanecer com a gente neste momento de intimidade e oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então eu quero te convidar a abrir a palavra, que agora a gente vai ver qual é a promessa, né? Qual é a promessa que o Senhor nos traz, o que Ele tem pra gente nessa noite de hoje. A palavra tá lá em Jeremias, né, no livro de Jeremias, capítulo 33, do versículo 1 ao 11. Então, Jeremias 33, do versículo 1 ao 11. E a palavra nos diz assim: pela segunda vez, enquanto Jeremias ainda estava detido no átrio da prisão, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nestes termos: eis o que diz o Senhor que criou a terra, que a modelou e consolidou, e cujo nome é Javé. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Portanto, eis o que diz o Senhor Deus de Israel: a propósito das casas da cidade e dos palácios dos reis de Judá, que foram demolidos para dar lugar às fortificações e às armas dos caldeus, vindos para combater e para enchê-los dos cadáveres dos homens que firem minha cólera, e por cuja malícia desviei a minha face dessa cidade. Vou pensar-lhes as feridas e curá-las, e lhes proporcionar abundância de felicidade e segurança. Transformarei a sorte de Judá e de Israel, e os farei voltar a quem eram outrora. Purificá-los-ei de todos os pecados que contra mim cometeram, e lhes perdoarei todas as iniquidades de que se tornaram culpados, revoltando-se contra mim. Será para mim motivo de alegria, felicidade e glória diante de todas as nações da terra, o saberem todas o bem com que agraciei meu povo.
ficarão tomadas de receio e temor por causa do todo bem e prosperidade de que vou cumular. Eis ainda o que diz o Senhor: neste lugar do qual dizeis que não passa de um deserto sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém devastadas, onde homem algum habita, nem um animal se encontra, ouvir-se-ão novamente os gritos de alegria, cânticos e júbilo. A voz do esposo e da esposa, aclamações daqueles que cantarão: louvai o Senhor dos exércitos, pois que ele é bom e eterna a sua misericórdia. É palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, é uma palavra que fala muito aos nossos corações. Eu queria já no início dessa partilha trazer aqui, contextualizando um pouquinho também, né, o quanto que essa palavra significa para nós neste tempo. O Senhor nos trouxe essa palavra, exatamente essa, de Jeremias, capítulo 33, quando nós rezávamos por esse grupo de oração, lá no início do ano passado, no início do ano de 2020, em janeiro, né, quando a gente ainda não tinha dimensão do que estava por vir, o Senhor trouxe essa palavra, especialmente quando nós rezávamos pelas famílias. Nós temos um Ministério das Famílias no grupo de oração, que faz visita nas casas, que rezamos juntos, enfim. E aí nós rezávamos por esse ministério, pelas nossas famílias, por esse tempo, buscando já um discernimento do que o Senhor queria para esse tempo. E o Senhor nos deu essa palavra. E no momento assim não fazia muito sentido essa palavra que fala em mortes, em deserto, em ruas desertas, em cidades desertas, e essa promessa de restauração. Mas desde o início que o Senhor trouxe essa palavra, a gente já vinha rezando, né? Louvando por essa promessa, por tudo que o Senhor ia fazer, por essa purificação que fala na palavra aqui também, que o Senhor ia fazer, mas né, nós somos limitados diante da sabedoria de Deus, da graça de Deus. Temos sim, né, os dons, a sabedoria e discernimento, mas o Senhor vai muito além e nos trouxe essa palavra quando não fazíamos nem ideia do que estaria por vir. Mas aí começou, né? Já lá em março de 2020, a pandemia, né, os rumores, tudo muito incerto, a gente não sabia a magnitude, até onde, né, isso iria, de que forma seríamos afetados. Então, né, a gente não sabia a proporção ainda, mas as coisas foram acontecendo, e por vezes nós parávamos para rezar. Eu mesma, na minha oração pessoal, parava para rezar e me vinha essa palavra, né? Então eu li ela algumas vezes também, e aí comecei a entender um pouco melhor, né, o que seria essa promessa. Mas a gente nunca trouxe assim num grupo de oração, porque sempre que nós preparamos um grupo de oração, nós rezamos por esse grupo e o Senhor coloca uma palavra. E aí desta vez, quando nós estávamos rezando, né, essa semana, então, para esse grupo, o Senhor colocou essa palavra para essa noite de grupo de oração. Nos colocou ela novamente, né? Quase aí, mais de um ano depois, né? O Senhor nos trouxe essa palavra justamente quando estamos vivendo um cenário assim, aqui na nossa cidade, no litoral, né? De Torres, um final de semana onde não se pode nem sair de casa, onde realmente as ruas estão desertas, onde muito do que diz essa palavra, né, é que é um deserto sem homens, nem animais, onde há mortes, enfim. Mas a gente não pode se ater a esse cenário de deserto, de morte, de doença, mas sim a promessa que o Senhor coloca. E é por isso que a gente iniciou esse grupo, então, nesse clima de alegria, de louvor, de quem toma posse da promessa de Deus. Né, justamente porque o Senhor nos colocou essa palavra, né, quase um ano depois, e aí para trazer para o grupo, para dividir com vocês, para partilhar aqui, num tempo de dificuldade, porque é um tempo difícil, é um tempo onde as pessoas estão morrendo, é um tempo onde os profissionais da saúde estão esgotados, é um tempo onde volta a incerteza, onde volta a insegurança,
É um tempo onde, né, todo o comércio está sendo afetado, a economia está sendo afetada, as pessoas estão perdendo o emprego, a fome está aumentando, né, a gente vai dormir, não sabe como vai ser o dia de amanhã, se vai ter o emprego ou não, se vai ter trabalho. Só se sabe que teremos a providência porque nós temos fé e cremos nesse Deus que tudo pode. Mas no mais, nós não sabemos, né? Tudo foge à nossa alçada. E aí vem esse medo, essa incerteza, essa insegurança. Mas a palavra, gente, agora a gente volta aqui para essa palavra depois de eu contextualizar e aí a gente entender por que, né? Por que nos toca tanto essa palavra neste momento. Olhando para aquilo que o Senhor nos diz, primeiramente, o que chama atenção nessa palavra é a ordem. A ordem, né, que está lá nos primeiros versículos ali do capítulo 33, quando o Senhor fala, né, invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Lembrando, gente, que bem no primeiro versículo, se a gente voltar, diz ali, enquanto Jeremias ainda estava detido no átrio da prisão. Então, né, o profeta aqui, ele estava preso, como muitos de nós nos sentimos. Nesse final de semana, né, que nos passa, onde a gente é convidado, né, enfim, a ficar em casa, a estar em casa, a cuidar dos nossos, a nos preservar, a preservar quem amamos por conta desta pandemia. Muitos têm esse sentimento, né, esse sentimento de prisão, né, de não poder ir e vir, de não poder ir ao encontro de quem ama, de abraçar, de confraternizar. Claro, Jeremias estava num cenário diferente, mas muitos de nós também nos sentimos nessa prisão. Então veja um momento em que o Senhor nos traz essa palavra e começa com essa ordem. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Quantas vezes nós ignoramos o que Deus quer nos revelar? Deus se revela de diversas formas, né? Mas nós muitas vezes em casa só conseguimos murmurar por estarmos presos, por estarmos enclausurados, e não conseguimos enxergar o cuidado de Deus com a gente, né? O quanto Deus se revela nas mínimas coisas, o quanto Deus se revela no cuidado que a gente pode ter um com o outro, o marido e a esposa, o pai com o filho com o pai, aqueles que têm a graça de conviver, né, no mesmo lar e de poder estar junto. O quanto Deus pode se revelar, mas a gente acaba ignorando tudo isso, né? E não vendo as maravilhas que Deus faz e o cuidado que Deus tem com a gente nisso tudo. Porque a palavra, ela fala que é um momento de deserto, de prisão ali, né? Jeremias está preso, um momento de deserto, de sofrimento, de morte, né? Mas a palavra diz, invoca-me e te responderei. Então, primeiro essa ordem, né? Que a gente já tem que se dar conta do nosso dever. Tem uma promessa aqui, mas a gente precisa também invocar e ouvir aquilo que Deus tem a nos revelar e a nos dizer. Bom, e aí depois vem a promessa, né? Os pouquinhos que a gente vai lendo ali, quão grandiosa é essa promessa. Vou curar as feridas, né? Terá uma abundância de felicidade e segurança. Né? Quantas vezes eu tenho pedido a Deus aí na minha oração pessoal o dom da alegria, porque é tão difícil a gente conseguir estar alegre, né? Exalar, externalizar essa alegria, enfim, porque a tendência é o murmúrio, a tendência é a sensação de esgotamento, de cansaço, de não aguento mais, de não vou dar conta. E aí eu venho pedindo para Deus esse dom da alegria. E aqui na promessa, Deus fala, né? Vou curar as feridas e vai ter uma abundância de alegria, né? De felicidade e de segurança. Veja a palavra que o Senhor nos traz, segurança. Em um cenário onde existe tanta incerteza, tanta insegurança sobre o dia de amanhã. A promessa é concreta na palavra, né? Deus fala em abundância, Ele vai dar essa segurança. O que a palavra diz também, né? É importante a gente se ater a cada detalhe, porque o Senhor traz essa palavra pra gente nessa noite. Que essa promessa, o cumprimento dessa promessa, essa cura, essa restauração, até o título, né? Na Bíblia ali da Ave Maria tá como promessa de restauração, ela passa pela purificação. Vejam que a palavra diz: purificá-los-ei de todos os pecados e lhes perdoarei toda a iniquidade.
E depois vem de novo: nas ruas desertas ouvir-se-ão novamente os gritos de alegria. Louvai o Senhor dos Exércitos, eterna é a sua misericórdia. Então percebam que existe esse cenário ali da prisão, do deserto, de mortes, de doença. Deus fala que vai trazer a cura, Deus fala que vai trazer a segurança, a felicidade em abundância, que nas ruas desertas a gente voltará a ouvir os gritos de alegria, de júbilo, enfim, né, toda essa promessa. Mas o que cabe a nós? E aí rezando, pedindo para Deus o que Deus queria de nós a partir dessa palavra, porque a promessa por si só já é motivo de louvar. E aí eu perguntava: Senhor, tu quer um grupo de louvor, que nós louvemos diante dessa promessa de alegria, né? De que o Senhor fala, eu os restabelecerei como antes. Se a gente olhar lá no versículo 7 diz isso: eu vos restabelecerei como antes. Então vejam a promessa, né? O que tu tá passando hoje? Onde é que o Senhor tem que te restabelecer? É o teu coração? É a dificuldade no matrimônio? É a dificuldade de conviver com as pessoas que tu tem que estar a cada dia? É uma relação, alguém que tu perdeu e que parece que aquilo ali se rompeu e que não tem força, mas o Senhor está dizendo que vai te restabelecer. É o comércio, é a situação financeira, é o teu emprego, o Senhor vai te restabelecer. Essa é a promessa que o Senhor nos traz. Então cabe a nós tomar posse, sim, mas mais do que isso, que o Senhor nos colocava em oração, e é muito importante que a gente possa entender isso e aí fazer a vontade de Deus para que essa promessa se cumpra, para que a gente já possa ir tomando posse, consiga tomar posse dessa promessa, é a necessidade da obediência, né? Obedecer aquela ordem que diz lá no início da palavra: invoca-me e te responderei. Então invocar a Deus, tomar posse dessa promessa, rezar por essa purificação, porque na palavra ela fala de purificação: purificá-los-ei de todos os pecados e lhes perdoarei toda a iniquidade. Então, se há um tempo de dor, se há um deserto, se há uma dificuldade, oferece a Deus, clamando que Deus perdoe os pecados, que venha purificar nesse tempo também, que seja um tempo de dificuldade, mas de purificação. E a quaresma é um tempo de conversão, é um tempo propício para que a gente possa fazer esse retiro espiritual, a nossa oração pessoal e viver esse momento de entrega, de conversão, na certeza do cumprimento dessa promessa de restauração. Mas eu preciso fazer a minha parte, que é invocar, que é clamar. E aí quando nós rezávamos também por discernir, né, para discernir como essa purificação, o Senhor colocava muito que essa purificação ela vem pela intercessão da Virgem Maria. E é por isso que a gente iniciou já esse grupo clamando a presença dela, porque enquanto nós rezávamos, o Senhor mostrava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora das Graças e de Nossa Senhora de Fátima. E a necessidade de clamarmos fortemente a Virgem Maria por tudo isso, pelo fim desse cenário, pelo fim desse deserto, pelo fim dessa pandemia, por esse restabelecimento, né? Pelo cumprimento dessa promessa, o Senhor pedia que nós clamemos a Virgem Maria, a intercessão dela. E vinha muito forte também a misericórdia, né? Como diz, e confirmando aqui, né, o final da palavra, porque a palavra fala: eterna é a sua misericórdia. Então, para clamarmos mais a misericórdia de Deus, num tempo em que se condena tanto o outro, se condena tanto o que o irmão faz ou deixa de fazer, se condena tanto o que os governantes estão fazendo ou deixando de fazer, o que as autoridades estão fazendo ou deixando de fazer. Tudo aquilo que diverge do nosso querer, a gente vai lá e condena, e faz, e vai nas redes sociais, e coloca, e critica, e não é isso que Deus quer, amados. É um tempo de purificação, então que voltemos ao nosso interior, a rezar, a pedir, a clamar, né, essa presença de Jesus, essa presença do Espírito Santo e a misericórdia de Deus. Se o teu pensamento diverge do irmão, pede a misericórdia, só reza. Reza, entrega e vivencia
essa ordem que o Senhor nos traz. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas. Bom, e aí vocês podem estar também se colocando, né, se questionando, mas para Rossandra é fácil falar, porque ela já reza e não deve ter dificuldade, mas não é bem assim, né? A gente está aqui dividindo, partilhando, porque todos somos pecadores, a gente está tudo no mesmo barco, né? Tá todo mundo nesse cenário de insegurança, de incerteza, e clamando a Deus uma luz e pedindo que Deus mostre, que Deus se revele, que as coisas comecem a fazer algum sentido. Mas o que eu queria colocar de mais importante, assim, é a necessidade de estarmos na presença da Mãe, da Virgem Maria, porque é ela que me fortalece, né? Se eu tivesse que dar aqui algum testemunho, é a minha relação com a Virgem Maria. Porque se não fosse por ela, a gente não estaria aqui, nem aqui agora. Maria realizou muitos milagres na minha vida, na vida do Tiago, na vida da minha família. O nome da Mariana é Mariana por causa da Virgem Maria. E porque só ela pode nos dar essa graça de ter a força para invocar a cada dia. Porque muitas vezes a gente se sente sem força e não sabe como rezar, não sabe por onde começar, faltam as palavras, mas eu tenho certeza que uma Ave Maria sabe rezar, né? Então, se não consegue rezar um terço, reza uma dezena. Se não consegue rezar uma dezena, reza uma Ave Maria. E se não consegue rezar uma Ave Maria, pede para Deus a graça de conseguir rezar. Porque comigo foi assim. Eu não conseguia rezar nem a Ave Maria. Eu não tinha vontade, né? Eu clamava muita misericórdia, sempre fui devota do terço da misericórdia. Até já dei esse testemunho em outros grupos de oração. E o Senhor me toca para falar um pouquinho aqui agora, mas a minha relação com Maria, ela era uma relação muito difícil, assim. Sempre respeitei como mãe, porque sempre fui católica, mas não tinha devoção. E aí, em algum momento da minha vida, quando eu fiz um retiro espiritual, eu fui profundamente tocada, né? Lá eu vivi um verdadeiro batismo no Espírito Santo. Já tinha uma caminhada na renovação carismática na igreja, rezava, invocava o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, ele acontece quando tem uma mudança de vida, né? Às vezes a gente confunde com repouso, quando a gente recebe uma oração, repousa no Espírito, é muito bom. Mas o batismo no Espírito Santo, ele pode acontecer todos os dias, desde que a gente tenha uma mudança de vida, um convite à conversão. E a minha mudança de vida, né, mais intensa foi quando eu aceitei Maria como minha mãe. Isso porque eu pedi. Porque eu já vinha pedindo para Deus, né, o desejo de amar Maria como mãe. Porque eu sabia da necessidade de eu rezar o terço, de eu rezar o rosário. Já tinha havido isso em oração, que eu precisava rezar o rosário pelas causas que eu vinha pedindo a Deus, pelas curas que eu precisava, pela libertação de muita coisa que eu vinha buscando na minha família, de vários problemas, questões financeiras, dependência química, enfim, eram várias coisas que eu pedia, Senhor. E sempre que alguém rezava por mim, falava, tem que rezar o rosário. E aí eu dizia, não, mas eu não consigo rezar o rosário, não consigo rezar nenhum terço. Mas se for da vontade de Deus, Ele vai colocar esse desejo no meu coração. E assim foi. Né? A partir do momento que eu vivenciei esse batismo no Espírito Santo, que eu senti o colo da mãe, que eu senti o cheiro de rosas ao meu redor e a presença forte da Virgem Maria, naquele momento a minha vida mudou. E de lá pra cá eu nunca mais deixei de rezar. Nunca mais deixei de rezar Ave Maria, passei a rezar o terço, passei a rezar o rosário diariamente. Muitas vezes eu não consigo rezar o rosário e derrota pra mim é o dia que eu não consigo rezar o terço. Que eu chego no final do dia, na hora de deitar, às vezes cansada de trabalhar, meia-noite, já passou da meia-noite, e aí vem aquele sentimento de derrota, eu não rezei nenhum terço. Mas aí eu começo, eu vou lá, rezo, já aconteceu de eu dormir, não terminar, dormir com o terço na mão, mas na certeza de que a Virgem Maria, ela conclui essa oração por mim. Por que eu tô trazendo esse testemunho? Porque é a Virgem Maria que vai interceder pelo fim desse deserto. Enquanto a gente rezava também ainda agora para iniciar esse grupo de oração, vinha a imagem de um deserto mesmo.
de um deserto, né, que tu colocou, onde tinha uma poça de água bem rasinha, como se fosse secar. E nessa oração também veio a imagem de Nossa Senhora trazendo uma rosa. Então, da necessidade de convidarmos Nossa Senhora a estar nesse deserto, a nos ajudar a vencer essas condições. A Nossa Senhora convidar ela a interceder por esse restabelecimento, pelo fim de tudo isso, a interceder para que essa promessa se cumpra. Se a promessa está aqui, ela vai se cumprir. Mas eu sempre digo que Nossa Senhora ela pode acelerar as coisas, né? Lá nas bodas de Canaã também, que foi uma palavra que veio enquanto a gente rezava, a Virgem Maria estava lá, atenta a todos os detalhes, intercedeu para que o milagre se cumprisse. Então, é tempo de clamar. Enquanto nós rezávamos, o Senhor colocava muito. É tempo de purificação, é tempo de clamar, é tempo de rezar, de silenciar, de pedir a misericórdia. Não é tempo de condenar, de julgar, de extravasar. É tempo de quaresma, é tempo de conversão. É tempo de sabermos que temos uma mãe, que não estamos sozinhos, de nos voltar à Virgem Maria, de clamar a misericórdia e de tomar posse dessa promessa. De fazer a nossa parte, de invocar, né, de ter essa certeza da restauração. Outra palavra que veio também em oração pra gente foi o Salmo 7. O Salmo 7, se vocês quiserem, né, ler depois também, para complementar essa partilha, é um apelo à justiça de Deus para nossa purificação. Então, de diversas formas, na palavra o Senhor nos fala que é um tempo de purificação, de conversão, que esse deserto vai passar, que a gente pode tomar posse dessa promessa, mas vivenciar este tempo clamando a Virgem Maria. É tempo de rezar, onde todos somos chamados a interceder e a clamar. Então é isso que eu quero te convidar a fazer para nós, né, selar este momento de oração de quem toma posse dessa promessa. Né? Vamos fazer esse momento de reconciliação também com a Virgem Maria, para quem já está um tempo sem pegar um terço, sem rezar. Vamos clamar a presença da Mãe. Vamos finalizar essa oração pedindo esse Espírito Santo que já venha colocando em nós esse desejo de estar mais pertinho de Nossa Senhora também. Ela que traz o nosso equilíbrio, é ela que vai nos trazer para perto de Jesus, é ela que estava lá no cenáculo. No cenáculo eles estavam, né, assustados, temerosos, e Maria estava lá. E foi quando tudo aconteceu e o Espírito Santo veio e aconteceu o batismo. Então que a gente possa clamar também a presença dela. Né? Nesse tempo em que sentimos insegurança, receio, incerteza, Maria está com a gente. E tudo que a gente pode fazer é rezar, oferecer as nossas Ave Marias, o nosso terço, o nosso rosário. Né? Cada Ave Maria é uma rosa que vamos oferecendo para ela, clamando, né? Refletindo, meditando os mistérios e clamando para que ela possa agir na realização desse milagre, agir no cumprimento dessa promessa que Deus tem para realizar na minha vida e na tua vida. Reunimos aqui um cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixarás faltar para nosso auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa, nossa amadíssima esposa. Então fala para Jesus, já vai falando para esse Espírito Santo, aonde que tu precisa desse auxílio. Fala para a Virgem Maria, né, nesse momento
nesse ato de intimidade com a mãe, também clamando esse Espírito Santo, fala onde é que tu precisa desse auxílio, aonde é que tu tá cansado, aonde é que tá o teu esgotamento, aonde é que é o teu deserto, né? Aonde é que tá essa dificuldade de invocar, de clamar, de ouvir e de tomar posse dessa promessa. Vem pedindo esse auxílio, fala para a Virgem Maria: mãe, me ensina, mãe, me ajuda a estar mais perto, mãe, de Jesus, o teu filho Jesus. Eu preciso desse auxílio, eu quero conseguir estar mais perto, eu quero enxergar Jesus, mãe, com os teus olhos. Eu quero estar nesse momento de intimidade, eu quero receber esse batismo, vivenciar esse Espírito Santo, fazer a vontade de Deus na minha vida, em todas as áreas da minha vida, e eu preciso do teu auxílio, Virgem Maria, da tua intercessão. Tu que é mãe, olha por essa necessidade, mãe, olha pela necessidade financeira, olha pela saúde das pessoas que eu amo, vem trazendo, né, a intercessão, mãezinha, para que os livramentos aconteçam, para que as pessoas que nós amamos estejam seladas. Cobre, Virgem Maria, com teu manto a nossa família, né? Os tantos casamentos que estão passando por dificuldades nesses tempos. Vem, mãezinha, com teu manto sobre a relação entre pais e filhos, entre esposas e maridos. Vem, mãezinha, também com teu manto sobre todas as situações de desemprego, sobre os empregos que as pessoas estão perdendo, sobre os comércios que estão passando por dificuldade, sobre as pessoas, né, que estão passando por dificuldade também. Vem, mãezinha, trazer todo o teu auxílio para nossa mente, para o nosso coração, para a saúde mental, para as tantas dificuldades que temos enfrentado a cada dia. Precisamos do teu auxílio, mãezinha, principalmente quando vem aquele sentimento de que não vamos dar conta. Virgem Maria, vem dar conta por nós, vem tomar conta das nossas coisas, vem tomar conta da nossa casa, Virgem Maria, vem tomar conta dos nossos filhos, vem tomar conta dos nossos pais, Virgem Maria, vem tomar conta das nossas famílias, vem tomar conta de toda a nossa situação financeira, vem tomar conta de todas as nossas preocupações, de tudo aquilo que por nossa conta nós não conseguimos realizar, porque foge da nossa alçada, porque a palavra fala que é uma prisão, mãezinha. A palavra fala que nós estamos nesse deserto, mas te convidamos a estar nesse deserto com a gente, Maria, tu que estavas lá no cenáculo, em Pentecostes, que tu possas estar com a gente clamando por esse Espírito Santo, nos ajudando a vivenciar esse tempo de purificação, esse tempo de conversão, intercedendo para que a promessa de Deus se cumpra. Vem, Espírito Santo de Deus, vai falando, vai pedindo onde tu queres esse auxílio, vai clamando esse Espírito Santo, deixa o Espírito Santo falar em ti aquilo que nem mesmo tu consegue dizer com as tuas próprias palavras. Siria lari lari lari, Siria lari lari lari, Siria lari lari la Maria lari lari la Maria lari lari, Siria lari la Maria, Siria lari la lari lari lari, Siria la Maria la, Siria lari la lari lari, Siria la Maria lari, Siria la lari, Siria la Maria lari la Maria, Siria lari lari, Siria la Maria lari, Siria lari lari, Siria A imagem que me vinha é da morte de Jesus na cruz, de Maria aos pés da cruz, de Jesus com João, e Jesus falando: eis aqui a tua mãe. João era o único que estava ali com Maria, e Jesus nos dando Maria como mãe nesse gesto, né, de confiar então, né, essa maternidade a João. E aí ali então a toda a humanidade. E
E o que me vinha muito forte também é de que Jesus, né, e Maria, Deus, enfim, não é indiferente à tua dor, não é indiferente à minha dor. E quem somos nós para falar de dor diante daquela que esteve ali, né, aos pés da cruz, que vivenciou cada chaga de Jesus, que viu o filho ser açoitado, massacrado, coroado de espinhos, crucificado, morto, humilhado. Essa mãe que sobreviveu, né, à dor da cruz, ela não é indiferente à tua dor. E ela quer fazer parte da tua vida. Ela quer poder transformar a tua vida como ela transformou a minha vida, como ela transforma a cada dia a nossa vida. Então toma posse dessa promessa, toma posse desse auxílio. Agradece a Deus por ter essa mãe maravilhosa que nos ampara. E que nos possamos colocar então em ordem de batalha, na presença da Virgem Maria, tomar posse dessa promessa, nos comprometer com a ordem que Deus nos dá, de invocar, ouvir, obedecer, viver esse tempo de conversão e de purificação. Agora ainda mais alegres, né? Com mais leveza, porque rezamos, recebemos esse Espírito Santo e a certeza de que Maria está com a gente, vai permanecer. Contanto, claro, que também a gente convide ela a cada dia a estar junto a nós, na nossa casa, na nossa família, nos nossos quartos, na vida dos nossos filhos, né, dos nossos pais, enfim, das pessoas com que a gente convive. Amém? Amém. Amém, amados. Então, encerrando o nosso grupo de oração, tomando posse dessa promessa, né? Quem não pôde ler essa palavra agora no grupo, pega para ler depois, né? Que tá lá, mais uma vez vou repetir, tá em Jeremias 33, do 1 ao 11. Seguimos o nosso grupo de oração de forma online por tempo indeterminado, não sabemos, mas não é um problema, porque a gente tem a graça de rezar, né? De poder rezar, então louvar por poder rezar, louvar por, né, ter essa tecnologia que nos aproxima. Então a gente segue assim, né, por mais um tempo, o tempo que for da vontade de Deus, mas a certeza de que logo vai passar, de que esse deserto vai passar, de que a gente vai, né, ter nessas ruas esses gritos de alegria, essa felicidade em abundância e esse restabelecimento. Essa é a promessa. Amém? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.